Oi gente, tudo bom com vocês? Sou a Elana do blog In The Sky e hoje eu trouxe um vídeo muito legal. Eu tô até com o meu notebook aqui porque eu queria pegar umas informações melhores aqui. Hoje, o vídeo de hoje são dica de 3 livros de ficção para você aprender mais um pouquinho de história, porque sim, conhecimento nunca é demais, embora o governo ache que não, né? Coisas governamentais à parte, história é bom, a gente tem que saber um pouco sim, tá? Pesquisar, estudar a história, você ir atrás da história do seu país, da história de outro país, da sua própria história é importante, porque se tudo que está acontecendo hoje em dia, tá, é decorrente ao que já aconteceu lá atrás. Então é muito bom, muito importante a gente saber da onde a gente veio, quem somos, né? A gente já tá pegando um pouco de filosofia e sociologia aqui, então por isso que é muito bom a gente tá aprendendo mais um pouquinho. Então eu trouxe 3 livros aqui que tem um plano de fundo, que são histórias, são livros que são romances históricos, que eu já tenho vídeos aqui no canal de gêneros literários, tá? Então esses vídeos lá, eles vão falar um pouquinho, então tem vídeos falando sobre romance histórico e diferença de romance histórico com romance de época, que é bem legal. Então fica aí a dica para vocês assistirem, tá bom? O primeiro livro que eu vou falar para vocês, deixa eu me ajeitar aqui, que é um que eu gosto muito, muito, muito. Eu recebi esse livro em 2017, da editora Boa Nova. E eu acho que, se eu não me engano, esse livro aqui veio de parceria com a Lilian Comunica, que é um livro do J.W. Rochester, que é A Noite de São Bartolomeu. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, gente, ele é história pura, tá? A parte de ficção dele é muito pouca, assim, é o que a gente tem de ficção aqui, é mais alguns romances e casamentos arranjados que a gente tem nesse livro, mas ele retrata muito bem o antes da noite fatídica de São Bartolomeu e a noite de São Bartolomeu, do modo geral. Esse livro aqui, ele é um livro que conta a história da França, Paris, lá por 1500, então a gente tem muitos reis, muitos príncipes, muita gente da realeza dentro do livro como personagem. Eu vou pegar aqui para vocês um pouquinho, tá? Nós temos até inclusive um sumário. É um livro que eu gosto um pouco da história, Catarina de Médicis, 1519 a 1589. Então, a gente já tem toda uma história dela aqui, tá? E nós também temos retrato de alguns personagens reais e importantes da França na época, tá? Essa noite de São Bartolomeu, deixa eu pôr mais aqui assim. O que retrata essa noite de São Bartolomeu? Os príncipes e princesas e reis e rainhas dessa época, eles eram contra os protestantes, que, né, a igreja já estava tendo aquela luta toda para mudar um pouco as regras, então muitas pessoas da França eram contra, eram católicos fervorosos, que é o caso desses personagens que tem aqui, então eles estavam se rebelando contra os protestantes ou vice-versa. Então eles achavam que aquilo ali estava tudo errado, então tem uma guerra, né, de políticas ali religiosa muito, muito grande. Então eles contam um pouco antes da noite de São Bartolomeu e em todo aquele momento. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho do que trata essa noite de São Bartolomeu. O massacre da noite de São Bartolomeu foi um episódio da história da França na repressão ao protestantismo, engajado pelos reis franceses que eram católicos. Esses assassinatos aconteceram em 23 e 24 de agosto de 1572 em Paris, no dia de São Bartolomeu. E estima-se cerca de 5.000 a 30.000 pessoas morreram nesses dias, então foi muita gente. E esse livro, ele retrata um pouco disso. A gente tem alguns personagens fictícios aqui, mas é pouca coisa, mais para dar um charme, de questões de casamento arranjado, de casamentos que estavam ali só pra fazer de conta. Então a gente tem muito disso, tem muita treta, muita corrupção, vale a pena demais estar lendo ele, tá? É um dos livros que eu mais gosto.
E assim, ele é história pura, tá? De verdade. Esse aqui ele é um pouco difícil de ler esse livro, mas ele vale bastante a pena. Outro livro que eu gosto muito, que é um dos meus preferidos... Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar o meu... Assim. Que é o meu preferido. Que, assim, é o meu neném, que é esse aqui. É O Mundo Sem Fim, de Ken Follett, um escritor de Pilares da Terra, né? Pouco pequeno. Esse livro aqui, ele conta um pouco da Inglaterra no século XIV. Então, a gente tem muito da história da era feudal aqui, em como a Inglaterra estava se desenvolvendo e o poder que a igreja tinha nessa época. Então, assim, ele meio que se passa um pouco antes desse daqui, tá? Então, nesse livro aqui, ele é retratado alguns personagens de ficção que moram em um vilarejo, e como aquele vilarejo ele é comandado pela igreja por algumas pessoas que têm poder. Então a gente tem muita gente ali que a igreja que manda o tempo todo, padres e freiras que daí eram médicos, eram dentistas, era tudo que vocês imaginavam, a briga que tinha até para construir uma ponte. Então a gente tem muita corrupção da igreja nesse livro aqui, que é demais. Tá? É um dos livros que eu mais gostei de ler também. Ele tem O Ken Follett, quando escreveu esse livro aqui, além de ele ter pesquisado muito o que ele ia colocar nessa história, tá? Ele fez como se fosse isso aqui um livro de história mesmo, sabe? Se você quiser fazer uma pesquisa depois, se você ler esse livro aqui e fazer uma pesquisa depois na internet, você vai ver que você vai achar muita coisa interessante, tá? Esse livro me fez fazer isso. Eu pesquisei bastante ele. Então, assim, ele é um livro que retrata um pouco umas pessoas que moram num vilarejo que ele está crescendo, que está se desenvolvendo, e a igreja meio que ela está querendo repreender aquelas pessoas pro vilarejo ele não crescer muito, porque daí a igreja vai perder o controle por aquelas pessoas. Então tem um pouquinho essa situação no livro o tempo inteiro. Então a gente tem vários personagens fictícios que tem os dramas pessoais deles, junto com o da igreja, discussões políticas da época, que tenha muita discussão política, Mundo Sem Fim, tá? Esse livro também retrata outro episódio importante na Europa, que foi a peste negra, que devastou, assim, morria muita gente, porque ninguém sabia de onde veio, o que estava acontecendo com aquelas pessoas todas. Então teve muita gente que morreu, e o Ken Follett, ele retratou um pouco a peste negra nesse livro aqui. Ele é muito bom, é um dos livros que eu mais gostei de ler, assim, dos romances históricos dele, e vale bastante a pena, tá bom? Eu amei. Esse aqui é o segundo livro da trilogia. Ele é muito bom. E pra terminar, tem um que eu gosto bastante, que esse livro aqui ele virou também o meu queridinho, que é A Garota Alemã, do espanhol Armando Lucas Correia, tá? Esse livro aqui, ele é um best-seller nos Estados Unidos, e ele conta a história ai, meu Deus, esqueci o nome. De judeus que estavam fugindo da Alemanha nazista em 1939. Então, esse livro aqui ele conta a história real do transatlântico St. Louis e dos refugiados que aquele navio estava tirando da Alemanha nazista. E particularmente, assim, no particular, aqui ele conta a história da menina chamada Hannah Rosenthal, de 11 anos, que ela vivia perfeitamente na Alemanha, até que os nazistas, eles entraram na cidade onde ela morava, e infelizmente pela família dela ser judia, eles acabaram com tudo, se viram assim passando por necessidades, enfim, e a família da Hannah, ela viu a oportunidade de estar saindo da Alemanha no transatlântico St. Louis. E daí, em 2014, Anna Rossen, uma menina de 12 anos, ela recebe um envelope de Hannah, que a Hannah, ela cuidou do pai dela quando ela era viva. Então, assim, a menina tá passando por um monte de problema em casa, porque a mãe dela tem depressão, porque o pai dela faleceu, e a mãe dela ficou numa situação, assim, extrema, ela não tava conseguindo aceitar a morte do pai, do marido, né, do pai da Ana. Então, a história delas se juntam. Então, a gente tem ali um pouquinho de 1939 e o presente, 1914, como a história das duas se junta. É um livro lindo. E o bacana dele é que o autor ele fez questão de colocar alguns fatos reais no livro, além do transatlântico St. Louis. Aqui no final do livro a gente tem uma foto do transatlântico e também a assinatura de todos os passageiros que embarcaram no navio.
Aí não vou conseguir colocar esse vídeo no IGTV. Ó, aqui, ó. Tá tudo aqui. É muito legal, tá? A gente tem, inclusive, fotos reais de pessoas que embarcaram, de passageiros do navio. Esse livro, ele é incrível. Ele é bem mais ficcional, ele tem muito mais ficção do que realidade, mas o fato do autor ter se preocupado em ter escrito um livro que tentou salvar judeus da Alemanha nazista é fascinante. Se vocês procurarem na internet, vai lá, digita no Google Transatlântico St. Louis, ele vai aparecer muitas histórias legais, tá? E é um livro que eu gostei muito de ler, eu me emocionei bastante, porque foi um transatlântico que tentou tirar cerca de 937 pessoas da Alemanha nazista. Então, assim, ele fez uma coisa importante para aquelas pessoas não estarem morrendo e nem sofrendo na mão do nazismo na época. E é uma coisa muito importante e um gesto muito bonito. Tá? E é um livro que eu gostei muito de ler, eu tenho um carinho especial por ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Isso é muito legal. Vocês estão vendo como vocês conseguem também estar aprendendo com livros de ficção. Eu tenho muita gente às vezes que fala pra mim assim, Ana, você tem que ficar lendo livro de não ficção, você tem que pegar livro de coaching pra ler, assim, gente. Isso eu dava uma coisa pra vocês aqui, ó. Sabe que coaching não tem informação, né? Então. Tá? Então, ó, livro de ficção, vocês também conseguem aprender alguma coisa com eles, tá? E vale a pena. Então, esses aqui, ó, essas dicas maravilhosas pra vocês aprenderem mais um pouquinho de história, porque é interessante a gente estar lendo e instigando um pouquinho a nossa curiosidade, vale sempre a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje pra vocês aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês, curtam o vídeo, compartilhem que vai me ajudar e tchau!